Hoje é quarta-feira, aquele dia que é o meio da semana, que lá muito antigamente, aquelas turmas de jovens velhos e tal que trabalhavam nos escritórios da Paulista, lá na Divina Sampa Desvairada, enchiam todos aqueles bares em voltas do Trianon e ali na esquina com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, o local conhecido como a Praia dos Paulistanos, né? Mas hoje é uma quarta-feira, dia 20 de janeiro, do ano ainda pandêmico de 2021 e falta vacina. Habemos poucas vacinas. Isso porque a China, em função do que os filhos, aqueles 3 filhos do tenentão andaram publicando nas mídias, e aquele ministro do tenentão das relações internacionais, o que falou mal da China, os chineses resolveram não embarcar os famigerados IFA. E o que é IFA? IFA quer dizer ingrediente farmacêutico ativo, que é a base para a fabricação das 100, 200 milhões de vacinas, né? Porque, na verdade, nós precisamos de 200 milhões, 400 milhões de vacinas para vacinar toda a nossa população. E daí eu me lembrei de um romeno teatrólogo falecido não há muito tempo, que se chamava Eugênio Ionesco, que era o considerado pai do teatro do absurdo, porque viver no Brasil, afinal, é fazer parte de uma grande encenação absurda, não é? Uma grande encenação absurda, porque o que se diz se nega 2 minutos depois, e é o que não disse, e disse o que não é. Então, nós vivemos uma coisa irreal, aí por isso que eu me lembrei do Ionesco, porque nós vivemos um absurdo dentro do absurdo. O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra, outro ministro diz outra, todos dizem que não disseram aquilo e fica por isso mesmo. Bom, hoje a nossa anal da língua portuguesa visita a obra poética do carioca Mário Pederneiras, que nasceu na capital do Império em 2 de novembro de 1867 e faleceu na já capital da República em 8 de fevereiro de 1915. A sua formação literária teve uma forte influência dos franceses da escola simbolista e também dos grandes poetas da língua portuguesa da sua época, como Cruz de Souza, Antônio Nobre e Cesário Verde, cujos poemas eram muito depressivos, né? Mas os poemas de Mário Pederneiras são marcados pela simplicidade e pelos temas da vida do cotidiano. Eu vou ler 2 poemas do Mário Pederneiras para vocês. O primeiro é curto, mas ele é muito bonito, se chama A Rua. A Rua. E diz assim: eu considero A Rua o melhor livro de filosofia. Na sua vida que palpita e atua, há todo um método de ensinamento, desde o que prega risos e alegrias, ao que doutrina mágoa e sofrimento. É nela que se iguala o rumo demarcado do homem feliz, sincero ou falso, e do grave senhor soleno e douto, ao indeciso rumo aventurado do monstro infeliz de pé descalço e de sapato roto. O segundo poema se chama Caminho Errado. Eu preferia ter nascido um pesado burguês, redondo e manso, alimentado e rude, desses que vivem a vender saúde, cuja vida incolor e sem sentido é um cômodo vale de descanso, dos que da farta messe dos acervos sentimentais, que lhes parecem fúteis e o gozo de viver tornam lerdo, enfadonho, suprimem logo, por banais e inúteis, o sonho, o coração e os nervos. E assim vazios, só com o bem-estar e o asco dos outros bens que o ouro lhes trouxe, vão por largo
largos e plácidos desvios, seguindo a vida qual se a vida fosse a secular estrada de Damasco, sem perceber nem distinguir aspectos de luz, de cor, que só parecem turvos a seus olhos parados, que vivem como bem-aventurados e que são internamente curvos, nunca deixam de ser externamente retos. Feliz os que já nasceram e que a vida, a perigosa areia, percorrem toda sem um desaponto. Viver assim, sem Deus e sem ideia, ou ter um Deus que receberam pronto, ideias que os outros conceberam, a esses não estorva o passo, a almejada ração de uma alegria. Não distinguem a cor do sol e do mormaço. E o dia é sempre o mesmo dia. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.